Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 121. Tsunade havia se transformado em uma estátua, apenas os olhos demonstrando movimento, as pupilas se contraindo violentamente. Além da descrença, havia um toque de medo. Transformar o impossível em possível. Não era a primeira vez que Naruto Saito fazia algo assim. Mas desta vez era o mais difícil de aceitar. Usar uma técnica de rastreamento única ou uma capacidade de percepção extraordinária ainda poderia ser explicado logicamente. Aprender um ninjutsu de nível A em um dia? Isso pode ser atribuído a alguma forma de habilidade de replicação ou a um talento incrivelmente monstruoso. Mas isso? Como isso pode ser explicado? Tsunade havia considerado a possibilidade de Naruto Saito vencer. Afinal, ela já havia sido hipnotizada por ele antes. Então, quando Naruto Saito alegou que havia dominado uma técnica de hipnose infundida com chakra e planejava usá-la em Jiraiya, não era totalmente impossível. Ela até considerou a possibilidade de ele trapacear. Talvez ele ainda estivesse usando hipnose básica, mas liberando deliberadamente certas assinaturas de energia para simular a infusão de chakra. Mas não importa o que, não deveria ter acontecido tão rápido. Demorou um segundo? O processo de Naruto Saito hipnotizando Jiraiya durou um segundo inteiro? Tsunade viu tudo com seus próprios olhos. Quem diabo sabia o que tinha acontecido? Jiraiya dormia. Tsunade estava chocada demais para se mexer, mas Naruto Saito também permaneceu imóvel. Assim que Jiraiya adormeceu, uma onda avassaladora de exaustão tomou conta da mente de Naruto Saito. Naquele momento, ele se sentiu mais esgotado mentalmente do que nunca. Seu corpo enrijeceu e cambaleou. Suas pálpebras pesaram. Ele lutou por 3 segundos, mas não conseguiu mais se segurar. Estrondo. Naruto Saito desabou, caindo bem em cima de Jiraiya, o que o acordou assustado. Os olhos de Jiraiya se abriram de repente e ele congelou imediatamente. Tsunade, no entanto, reagiu rapidamente. Em 2 passos, ela estava na frente de Jiraiya, puxando Naruto Saito para cima. Após uma rápida verificação de seus sinais vitais, ela suspirou aliviada. Ele está bem, apenas com extrema exaustão mental. Ele desmaiou. Jiraiya não estava prestando atenção às palavras de Tsunade. Seus olhos se arregalaram enquanto ele perguntava lentamente. Agora mesmo, o que aconteceu comigo? Aquele pirralho te hipnotizou. Tsunade colocou Naruto Saito no chão com delicadeza e continuou. Só levou um segundo. Inacreditável. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, jamais teria acreditado, mas ele realmente fez. Jiraiya olhou para Tsunade, parecendo completamente perplexo. Ela estava falando em enigmas? Por que parecia algum tipo de mito? É diferente, completamente diferente. Tsunade continuou com a voz cheia de admiração. Pelo seu estado atual, fica claro que ele fundiu chakra em uma técnica de hipnose que já dominava, transformando-a em um verdadeiro ninjutsu. Enquanto usava chakra, ele também infundiu uma quantidade imensa de energia mental. Com base na minha análise, ele transmitiu energia mental pela voz, formando um ataque. Isso deveria ser considerado um genjutsu, ou até mesmo um tipo de ataque mental. Arg, perdi de novo. Tsunade parecia em conflito. Droga, isso significava que ela levaria outra surra. Jiraiya havia perdido completamente o fio da meada. Que genjutsu? Que ataque mental? Naruto Saito sequer formava selos de mão? E como diabos a técnica foi ativada em apenas um segundo? Tsunade começou a verificar cuidadosamente a condição física de Naruto Saito. Embora já tivesse constatado que ele havia desmaiado devido a um esgotamento excessivo de energia mental, ela queria ter certeza de que não havia outros problemas ocultos. Um exame completo nunca era demais. Jiraiya permaneceu imerso em descrença. Demorou um pouco para aceitar a realidade, ele havia sido hipnotizado. Naruto Saito havia conseguido. Mas como exatamente ele conseguiu isso permanecia um mistério. Como ele está? Jiraiya inclinou a cabeça e perguntou. Até agora parece que ele está sofrendo de um grave esgotamento de energia mental. Ele estava à beira de um limite perigoso. Se tivesse se esforçado mais agora, poderia ter sofrido morte súbita. Tsunade franziu a testa ligeiramente. No estado dele, não há como dizer quanto tempo ele permanecerá inconsciente. Você pode acordá-lo à força e ajudá-lo a recuperar um pouco de energia mental, sugeriu Jiraiya. Não, isso não vai funcionar. Forçá-lo a acordar só o deixará temporariamente consciente. Depois de um tempo, ele sentirá uma exaustão ainda maior. Isso é uma forma de esgotamento energético. Ele ainda precisa de um descanso adequado para recuperar totalmente a energia mental. Estamos fugindo há dias e ele não teve um bom descanso. Toda vez que dorme, acorda com pesadelos. Seu estado mental já é extremamente fatigado. Então o que fazemos? Jiraiya caminhou até Naruto Saito. Se ele dormir por dias, será um problema. Não. Tsunade balançou a cabeça. Não vai demorar tanto. Vamos esperar para ver. A noite caiu, aprofundando a escuridão. À meia-noite, a chuva forte havia se transformado em uma garoa leve, e os ventos fortes haviam se acalmado e se transformado em uma brisa suave. Vamos embora? Jiraiya olhou para fora antes de se virar e perguntar. Vamos. Tsunade assentiu. Ao se levantar, colocou Naruto Saito nas costas. Esse tipo de tarefa geralmente era trabalho de homem. Comparado a Jiraiya, o físico de Tsunade era muito menor. Mas na realidade sua força e resistência superavam em muitas dele, tornando natural para ela carregar o peso extra. O denso céu noturno engoliu suas figuras enquanto eles saíam correndo da caverna. Jiraiya liderou o caminho. Tsunade carregou Naruto Saito nas costas e seguiu de perto. Eles desapareceram na floresta, acelerando para longe. Naruto Saito permanecia em sono profundo. Em seu estado atual, ele estava completamente inconsciente em um verdadeiro estado de sonolência. Nenhum movimento ou barulho poderia acordá-lo até que seu corpo estivesse totalmente recuperado. E assim 10 horas se passaram. Um novo dia chegou.
Por volta das 10 da manhã, em meio a uma floresta sem fim que se estende pela paisagem, olha aqui, Jiraiya saltou para uma árvore imponente e se agachou em um galho de 20 metros de altura. Ele passou os dedos sobre uma marca em forma de S esculpida na casca. Orochimaru deixou esta marca, e ela foi feita na última metade do dia. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru tinham sua própria maneira única de deixar sinais codificados uns para os outros. Como só eles conheciam essas marcações, a probabilidade de alguém decifrá-las era quase inexistente. Meio-dia, Tsunade, ainda carregando Aruto Saito, parou na base da árvore. Ela falou rapidamente: Orochimaru está liderando um grupo grande. Eles não podem estar se movendo rápido. Podemos alcançá-los. Noroeste, confirmou Jiraiya. A marca apontava naquela direção. Vamos lá. Os dois se moveram de forma integrada, suas figuras se tornando borradas enquanto corriam para frente. Uma hora depois, chegaram à orla da floresta. Além dela, estendia-se uma campina aberta, com uma montanha visível no horizonte distante. Caramba! Se os pássaros exploradores da Vila da Chuva estiverem por perto. Jiraiya e Tsunade trocaram um olhar, ambos olhando para o céu. Pressa! As duas figuras dispararam pela pradaria como sombras, rumo ao noroeste a toda velocidade. Mesmo se fossem avistados, não tinham escolha, Orochimaru estava perto. Assim que se reunissem com ele, mesmo que as forças da Vila da Chuva chegassem, o resultado da batalha seria imprevisível. Certamente, Anzo não estaria por perto por acaso, certo? Eles correram cada vez mais rápido. O campo era vasto. Mesmo na velocidade deles, levaram mais de 30 minutos para chegar à metade do caminho. Mais à frente, a terra subia em colinas irregulares. Quando chegaram ao topo de uma colina, ambos pararam de repente. No amplo terreno diante deles, a cerca de meio quilômetro de distância, mais de 100 guerreiros avançavam em sua direção. Os guerreiros também avistaram Tsunade e Jiraiya, diminuindo o ritmo enquanto apontavam e discutiam entre si. Então, de repente, gritos de alegria irromperam, altos o suficiente para serem ouvidos a meio quilômetro de distância. Capítulo 122. Era um batalhão de mais de 120 samurais. Liderando-os na linha de frente estava um guerreiro de cerca de 50 anos, alto e magro, com duas espadas na cintura, um mestre no estilo de espadas duplas. Este homem não era uma figura comum, ele era aclamado como o maior samurai da Terra da Chuva. Seu nome era Aruto Saito. De acordo com a atual estrutura de poder da Terra da Chuva, havia 3 facções principais além da Vila da Chuva, além de uma dúzia de forças menores, mas notáveis. O primeiro e mais importante foi a Vila da Chuva. As outras 3 facções principais eram as entidades mais fortes dentro da Terra da Chuva, perdendo apenas para a Vila da Chuva. Elas incluíam a Vila da Grama da Chuva a oeste, a Vila da Terra da Chuva ao norte e a Vila Gêmea da Chuva a leste. A Vila da Grama da Chuva e a Vila da Terra da Chuva eram predominantemente vilas ninjas, com apenas um pequeno número de samurais entre elas. Entretanto, Vila Gêmea da Chuva, localizada na região leste, era uma fortaleza puramente samurai. Aruto Saito era o líder da Vila Gêmea da Chuva, e seu título de maior samurai da Terra da Chuva não era exagero, era pura verdade. Embora o número de samurais na Terra da Chuva fosse muito menor que o de ninjas, se comparássemos apenas os guerreiros, Aruto Saito era, sem dúvida, o mais forte. Embora a Terra da Chuva fosse uma nação caótica e mista, ao contrário do País de Ferro, que era inteiramente dedicado à tradição samurai, a reputação de Aruto Saito como o maior samurai ainda inspirava imenso respeito. Até mesmo o general do País de Ferro certa vez viajou pessoalmente à Terra da Chuva para convidar Aruto Saito e seus guerreiros para se juntarem a eles. Mas Aruto Saito recusou. Há alguns dias, a notícia se espalhou na Vila da Chuva de que o samurai negro havia aparecido. Ele estava agora em fuga ao lado de Tsunade e Jiraiya da Vila da Folha, e uma enorme recompensa havia sido oferecida por sua captura. No momento em que Aruto Saito ouviu a notícia, ele reuniu suas forças e partiu de Vila Gêmea da Chuva, liderando pessoalmente a busca. A Vila Gêmea da Chuva tinha mais de 1000 samurais e também comandava uma força de 30.000 soldados comuns, o que a tornava uma potência formidável. Para esta missão, porém, Aruto Saito trouxe consigo apenas pouco mais de 100 guerreiros de elite, aqueles que estavam entre os mais fortes da Vila Gêmea da Chuva. Sua estratégia era extrema. Ele mobilizou todos os seus principais guerreiros e ordenou que a Vila Gêmea da Chuva entrasse temporariamente em confinamento, entrando em seu nível máximo de defesa. Seu propósito? O samurai negro. Ao contrário de outras facções que o procuravam, Aruto Saito não estava interessado em coletar os tesouros da Vila da Chuva. O que ele queria era a armadura de samurai negro. Como samurai, especialmente um de alto nível, ele entendia profundamente a importância daquela armadura. Com sua força e recursos atuais, adquirir a armadura de samurai negro poderia tornar realidade o sonho de reconstruir a nação samurai negro. Tsunade, Jiraiya, hahaha, são eles. Aruto Saito avistou as duas figuras em uma encosta gramada distante e caiu na gargalhada. De repente acenou com a mão e ordenou: irmãos, venham comigo. Estrondo. No momento em que Aruto Saito falou, seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Embora seus mais de 100 samurais o seguissem de perto, a velocidade deles era insignificante em comparação. Em pouco tempo, Aruto Saito os deixou para trás e avançou direto em direção a Tsunade e Jiraiya. Parados na encosta gramada, Tsunade e Jiraiya inicialmente cogitaram lutar diretamente contra os samurais que se aproximavam. A essa altura, eles não estavam mais tão preocupados com a exposição. Estavam perto de encontrar Orochimaru e afinal, quão fortes 100 samurais poderiam realmente ser? Mas a velocidade demonstrada por Aruto Saito deixou ambos atordoados. Ele era ainda mais rápido que Tsunade em seu auge. Ele fechou a distância a uma velocidade alarmante, percorrendo 100 metros de uma só vez. E para começar, havia apenas 400 a 500 metros entre eles. Recuem.
Tsunade ordenou em voz baixa. Ambos se viraram e fugiram. Tsunade e Jiraiya eram rápidos, mas Naruto Saito era ainda mais rápido. A distância entre eles continuava diminuindo. 30 segundos depois, Naruto Saito a alcançou, e viu que o samurai negro estava pendurado nas costas de Tsunade. Seus olhos brilharam com uma intensidade febril. Estilo de lâmina dupla, corte de onda. No instante em que Naruto Saito se aproximou, ele desferiu seu ataque. Uma das características que definem um samurai é a capacidade de projetar energia de espada, e a força do seu ataque é aterrorizante. Duas luzes de espada se cruzam, cortando a frente, estendendo-se por mais de 10 metros. Estilo terra, barreira de parede de pedra. Jiraiya reagiu instantaneamente, formando selos de mão no momento em que se virou. O chão à sua frente se abriu e uma enorme parede de pedra se ergueu para bloquear o ataque. Estrondo. A energia devastadora da espada atravessou a parede de pedra, espalhando detritos em todas as direções. Jiraiya saltou alto no ar, subindo dezenas de metros enquanto suas mãos se moviam em um borrão, formando outro conjunto de selos. Estilo de fogo, barragem de chamas do dragão. Ao mesmo tempo, Tsunade, ainda carregando o guerreiro inconsciente, saltou através da fumaça e lançou mais de uma dúzia de kunai. O som da fuga foi agudo e penetrante, como se cortasse o próprio ar. Um ataque coordenado contra Naruto Saito. A barragem de fogo cobriu uma vasta área, mas as kunai foram ainda mais rápidas, alcançando Naruto Saito quase instantaneamente. Mas seu corpo tremeu, sem parecer se mover, ele deixou para trás uma miragem. A kunai atravessou o espaço vazio, esquivando-se com velocidade sobre-humana. Naruto Saito então cravou sua espada no chão. Golpe que parte a terra. Estrondo. O chão explodiu sob ele, enviando uma onda de terra e rocha que se elevou até formar uma barreira enorme. A barragem de chamas do dragão de Jiraiya a atingiu, mas a defesa se manteve firme. Essa era a maestria de combate de Naruto Saito. Sua compreensão do caminho do samurai havia atingido um nível tão profundo que ele conseguia adaptar sua defesa contra técnicas ninja de maneiras criativas. Quando a colisão entre fogo e terra se acalmou, Naruto Saito desapareceu em um borrão. Movimento de alta velocidade, aproximação bruxuleante, corte. Tsunade ainda estava no ar quando Naruto Saito surgiu abaixo dela, lançando-se para cima com um golpe de espada como um raio. Seus olhos se arregalaram e ela cerrou o punho, canalizando uma imensa onda de chakra antes de atacar. Estrondo. O soco de Tsunade destruiu a energia da espada que o atingiu, enviando uma onda de choque em direção a Naruto Saito. Jiraiya se materializou atrás dele, formando selos antes de liberar um enorme raio de fogo, em forma de uma flecha gigante de besta, apontado diretamente para Naruto Saito. Uma batalha caótica 2 contra 1. Tsunade e Jiraiya lutaram juntos sem desvantagem, mas o verdadeiro problema eram os 100 samurais que se aproximavam, alguns já perigosamente próximos. Eles estavam prestes a ser cercados. Grito. Um grito agudo ecoou de repente no céu. Um falcão da chuva surgiu no horizonte, com seus olhos frios fixos no campo de batalha abaixo. Escuridão. Uma máscara fantasmagórica. Uma mulher coberta de sangue. Gritos agonizantes. Ah! Naruto Saito acordou assustado, ofegante e encharcado de suor frio. Um pesadelo. Outro pesadelo. Nas profundezas de uma vasta caverna, uma fogueira ardia intensamente. O recém-despertado Naruto Saito arregalou os olhos e lentamente virou o olhar ao redor. Você está acordada. A voz fraca de Tsunade veio de perto. Por quanto tempo dormi? Naruto Saito se virou para olhá-la, apenas para se assustar com o que viu. Capítulo 123. Tsunade encostou-se a uma grande rocha a uns 8 ou 9 metros do fogo. Suas roupas estavam manchadas de sangue seco, seu cabelo estava emaranhado e seu rosto estava pálido e sem sangue. Sua respiração estava instável, ela estava claramente ferida. Você dormiu o dia e a noite inteiros. Tosse, tosse, tosse. Tsunade respondeu a Naruto Saito antes de ter um violento ataque de tosse. Naruto imediatamente se levantou e correu para o lado de Tsunade. Você está ferido? É sério. Sua pergunta era inútil. Se mesmo uma ninja médica de alto nível como Tsunade não conseguia se curar rapidamente, então tinha que ser grave. Meus meridianos. 3 deles estão cortados. Tosse, tosse, tosse. O rosto de Tsunade se contorceu de dor enquanto ela falava, seu corpo atormentado por outro ataque de tosse. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Em relação a ferimentos, excluindo veneno e danos relacionados a selamentos, os mais difíceis de tratar eram fraturas e danos nos meridianos. Se um osso fosse quebrado, ele só se curaria com o tempo, não havia solução rápida. Quanto aos meridianos, embora pudessem ser tecnicamente curados, era incrivelmente difícil. Nesse ponto, Tsunade já havia curado seus ferimentos externos, tornando-os invisíveis a olho nu. O verdadeiro problema estava em seu interior, meridianos rompidos. Tais ferimentos não eram apenas difíceis de tratar, mas também extremamente raros. Que tipo de ataque poderia causar a ruptura dos meridianos de um ninja? Dormi um dia e uma noite inteiros? O que aconteceu durante esse tempo? Como vocês acabaram assim? Onde está o Sr. Jiraiya? Será que ele já? Naruto disparou perguntas em rápida sucessão. Não dê azar. Jiraiya só saiu para procurar comida. Ele está bem, sem ferimentos, respondeu Tsunade. Enquanto você estava inconsciente, encontramos um poderoso grupo de samurais. O líder deles, Miyamoto Ikaruga, é conhecido como o samurai número 1 da Terra da Chuva. O número 1? Sim, o mais forte. Suas habilidades superam as minhas e as do Jiraiya. No entanto, se eu e o Jiraiya nos uníssemos, não perderíamos para ele. Mas ele não estava sozinho, tinha mais de 100 samurais lutando ao seu lado. A princípio, não o reconhecemos. Só quando ele usou sua técnica característica, golpe do vazio destruidor de meridianos, é que confirmamos sua identidade. Foi esse o ataque que me feriu. Naruto ficou atordoado.
Como é possível que nada tenha acontecido enquanto ele estava acordado, mas no momento em que foi nocauteado, tudo virou um inferno? Isso foi realmente apenas uma coincidência? Não exatamente. Se Haruto estivesse consciente, poderia ter usado suas habilidades sensoriais para avaliar a situação com antecedência. Ele poderia ter detectado o grupo de Miyamoto e Karuga com antecedência e os evitado completamente. Se você se machucou, isso significa que vencemos? Perguntou Haruto. Não, nós não vencemos, Tsunade balançou a cabeça. Foi uma derrota mútua. Jiraiya e eu conseguimos eliminar mais de 40 homens deles. Depois que eu fui ferido, Jiraiya feriu gravemente Miyamoto e Karuga. Os ferimentos dele foram ainda piores que os meus. Ele e seus homens recuaram, e nós escapamos também. No entanto, mas o quê? Os falcões da chuva apareceram. A notícia da nossa presença nesta região provavelmente se espalhará. A situação era terrível. Haruto ainda estava processando tudo. Tinha acabado de acordar e de repente tudo estava um caos. E os seus ferimentos? Você não consegue se curar? Perguntou Haruto hesitante. Agora não. Tsunade balançou a cabeça. Eu conheço ninjutsus médicos que podem curar danos nos meridianos, mas para usar a técnica, meu chakra precisa fluir normalmente pelos meus meridianos. O problema é que a técnica requer um dos meridianos que está atualmente rompido. Preciso reparar esse meridiano usando outros métodos primeiro. Outros métodos? Sim. Usando o chakra medicinal, posso permitir que meu corpo se recupere naturalmente. Levará 3 dias para esse meridiano se curar. Depois disso, poderei me curar completamente rapidamente. Àquela altura, Tsunade tinha apenas 22 anos e ainda não havia desenvolvido as técnicas médicas proibidas de nível S, criação, renascimento e selo da força do Sen, que usaria mais tarde. Se já estivesse dominado, teria se curado instantaneamente. Estou de volta. Uma voz ecoou do outro lado da grande caverna. Jiraiya emergiu de um túnel escuro, adentrando a luz da caverna. Jiraiya estava encharcado pela chuva, carregando um fardo volumoso nas mãos. Parecia ter encontrado bastante comida. Um leve cheiro de sangue pairava ao seu redor. Onde? É esse lugar? Haruto olhou ao redor e perguntou. Uma mina abandonada. Estamos dentro da montanha, respondeu Tsunade. A razão pela qual ousaram acender uma fogueira ali foi porque ela não seria visível do lado de fora. Além disso, a rede de túneis da mina permitia que a fumaça se dissipasse naturalmente ao passar pelas passagens. Jiraiya levou o embrulho até o fogo, olhou para Haruto, agora acordado, e soltou um frio umf. Sua expressão demonstrava claro desdém. Ei, senhor Jiraiya, o que houve? Eu te ofendi de alguma forma? Lady Tsunade, eu fiz algo que ofendeu o Lord Jiraiya? Tsunade balançou a cabeça, deixando Haruto ainda mais confuso. Qual era o problema de Jiraiya? Jiraiya sentou-se perto do fogo, tirando frutas silvestres, cogumelos e um coelho gordo recém-abatido do fardo. Começou a preparar a comida para assar, mas de repente falou. Se não tivéssemos que te proteger, Tsunade não teria se ferido tão gravemente. Haruto piscou surpreso, olhando de Jiraiya para Tsunade. Ele não duvidava das palavras de Jiraiya. Ele não precisava pedir detalhes. Ele já sabia que eles o haviam protegido enquanto ele estava inconsciente. Não precisa me agradecer, disse Tsunade com um sorriso irônico, como se não fosse grande coisa. Não é como se pudéssemos simplesmente deixar você para trás. Haruto sentiu-se genuinamente tocado. Tsunade estava verdadeiramente. Claro, se você insiste em me agradecer, eu não vou recusar. Quando voltarmos para a vila, apenas entregue algumas dezenas de milhões de ryu e abra mão do seu direito de fazer exigências. O tom de Tsunade era casual. Droga, tanto moral. Ela estava mesmo extorquindo por gratidão? E com um preço tão exorbitante? Estou tão emocionado. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Haruto declarou, inclinando-se para abraçar Tsunade. Jiraiya olhou para ele, mas rapidamente perdeu o interesse. Haruto era apenas um pouco mais velho que o irmão mais novo de Tsunade. Apesar de ser um ninja habilidoso, ele ainda era apenas uma criança. Seu pirralho, já se abraçou o suficiente? Sai de cima de mim. A voz de Tsunade carregava um tom perigoso. Haruto o soltou rapidamente. Aqui. Tsunade levantou a mão levemente. Me ajude a levantar. Sim, minha senhora. Haruto obedeceu, ajudando Tsunade a se levantar. Embora ferida, ela ainda conseguia se mover e até lutar até certo ponto, só que não tão eficazmente quanto antes. Assim que se levantou, acenou para Haruto ir embora e caminhou em direção à fogueira. Lady Tsunade. Haruto teve uma ideia repentina. Esse seu ninjutsu médico, aquele que cura meridianos, qual é o seu nível? Técnica de cura profunda. Rank B. Por quê? Perguntou Tsunade enquanto se sentava perto do fogo. Ensina-me. Se eu aprender em um dia, posso curar você sozinho. Haruto disse ansiosamente. Tsunade se virou abruptamente para olhá-lo. Capítulo 124. Haruto Saito estava certo. Por que não ensiná-lo? Tsunade precisou de 3 dias inteiros para usar seu chakra médico e reparar seu meridiano gravemente danificado antes de se curar completamente. Em outras palavras, levaria 3 dias para se recuperar de todos os ferimentos. Mas se Haruto pudesse aprender a técnica de cura permeável em apenas um dia e usá-la para curar Tsunade, ela se recuperaria em apenas um dia. Um dia versus 3 dias pode não parecer uma grande diferença. Mas na realidade era uma diferença enorme. A localização deles já havia sido exposta e era impossível prever quantos ninjas da chuva viriam atrás deles. Se Anzo não estivesse muito longe, ele sem dúvida viria pessoalmente. Sem mencionar as inúmeras pequenas facções dentro da Terra da Chuva, cujos ninjas também seriam atraídos para a cena. Os 3 tinham pouco tempo restante. Curar os ferimentos de Tsunade o mais rápido possível era a maior prioridade. Garoto, você consegue mesmo aprender qualquer técnica em apenas um dia?
Tsunade hesitou. Ela precisava ter certeza, se decidisse ensinar Naruto, teria que abandonar a cura por enquanto. Não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não qualquer técnica, mas se for apenas um jutsu médico de nível B, estou confiante, respondeu Naruto. Certo, garoto, eu acredito em você. Não me decepcione. Tsunade falou séria. Não era mais uma aposta casual, era uma questão de vida ou morte. Se Naruto não aprendesse a técnica em um dia e atrasasse a autocura de Tsunade, a situação deles só pioraria. Vamos começar imediatamente. Lembra quando você me ensinou a técnica da força de 100? Naruto sentou-se de pernas cruzadas perto do fogo de frente para Tsunade. Você precisa me ensinar com foco total, e eu aprenderei com foco total. Não podemos descansar até que eu domine a técnica de cura permeante, entendeu? Pode ter certeza, tenho total interesse no seu sucesso, respondeu Tsunade séria. Então bateu palmas, formando rapidamente selos. Um brilho vermelho surgiu em suas palmas quando ela as pressionou contra a testa. Absorvendo a luz vermelha, os olhos de Tsunade tornaram-se aguçados e alertas. Toda a sua presença pareceu revitalizada e sua respiração se estabilizou. Isso foi estimulação forçada. Um professor precisava estar totalmente energizado para dar instruções adequadas, e com seus ferimentos, ela teve que se esforçar ainda mais. Vamos começar, disse Naruto. A técnica de cura permeável é um jutsu médico de nicho. Embora seja apenas uma técnica de nível B, pouquíssimos ninjas médicos no corpo médico da Vila da Folha a utilizam. O motivo é que suas capacidades de cura são bastante limitadas, ela afeta apenas os meridianos e tem pouca aplicação geral. É por isso que poucos se preocupam em aprendê-la. Sentados perto da fogueira, os dois se encararam. Tsunade explicou cuidadosamente e Naruto ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas. Ele havia ativado totalmente sua percepção aguçada e concentrado toda a sua atenção em Tsunade. Tendo acabado de acordar de um dia inteiro de sono, ele estava transbordando de energia. Jiraiya, sentado ali perto, permaneceu em silêncio. Assou silenciosamente um coelho selvagem e alguns cogumelos, e colocou a comida ao lado deles. 2 horas se passaram. Jin, o anfitrião, recebeu a instrução de legado de Tsunade, adquirindo 21 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. O coração de Naruto estremeceu. Ele rapidamente interrompeu Tsunade, dizendo que precisava de um momento para processar a informação, e então perguntou internamente: Espírito, o que é instrução herdada? Jin, respondendo à pergunta do anfitrião, a instrução legada é o nível mais alto de ensino, superando até mesmo a instrução meticulosa. Ela só é ativada quando o instrutor deseja de todo o coração que o anfitrião domine a técnica sem nenhuma restrição. Entendo, respondeu Naruto mentalmente. Ele acenou para Tsunade, sinalizando para ela continuar. A essa altura, Jiraiya já havia saído da caverna para ficar de guarda do lado de fora. Apenas Naruto e Tsunade permaneceram lá dentro. Mais 2 horas se passaram. Jin, o anfitrião, recebeu a instrução de legado de Tsunade, adquirindo 18 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. O tempo continuou a passar. Jin, o anfitrião, recebeu a instrução de legado de Tsunade, adquirindo 19 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. Jin, o anfitrião, recebeu a instrução de legado de Tsunade, adquirindo 18 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. Jin, o anfitrião, recebeu as instruções meticulosas de Tsunade, adquirindo 13 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. Naruto ficou surpreso e perguntou rapidamente: por que mudou para instruções meticulosas? Jin, respondendo à pergunta do anfitrião, devido à piora do estado do instrutor. O espírito do sistema respondeu. Naruto olhou para o rosto de Tsunade. Fazia 10 horas desde que ela começara a ensiná-lo. Durante esse tempo, Jiraiya retornará algumas vezes apenas para colocar lenha na fogueira, sem nunca perturbá-los. Tsunade, por outro lado, falava e demonstrava técnicas continuamente. Devido aos seus ferimentos, as demonstrações eram complexas, pois ela não conseguia executar diretamente a técnica de cura permeável. Agora, ela parecia completamente exausta. Ela se forçara a ficar alerta 2 vezes, mas isso fora apenas um estímulo temporário. Quanto mais se esforçasse, mais esgotada ficaria depois. Entretanto, após receber fragmentos de cartas 5 vezes consecutivas, Naruto agora tinha um total de 89. Ele só precisava de mais 11 para atingir 100% de maestria. Mais 2 horas de resistência. Como mencionei antes, a chave para a técnica de cura permeável é a precisão do chakra. Nunca permita que o chakra se espalhe além dos meridianos, pois isso pode ser perigoso e um desperdício. Tsunade falou rapidamente. Naruto se concentrou novamente, absorvendo suas palavras. Mais 2 horas se passaram. Jin, o anfitrião, recebeu as instruções meticulosas de Tsunade, adquirindo 12 fragmentos de carta de técnica de cura permeável. Foi o suficiente. Um total de 101 fragmentos, apenas 100 foram necessários para o domínio completo. Acho que entendi, disse Naruto de repente, interrompendo Tsunade. Ah? Os olhos de Tsunade brilharam. Você já domina? Me dê um segundo para pensar. Naruto se levantou e andou de um lado para o outro ao redor do fogo com a mente concentrada. Jin, sucesso! O anfitrião adquiriu a carta de técnica de cura permeável de nível B. Tsunade estava visivelmente exausta, com o rosto pálido, mas mantinha o olhar fixo em Naruto. Enquanto circulava a fogueira, ele se virou de costas para ela por um instante. Naquela fração de segundo, recuperou a carta de técnica de cura permeante do inventário do sistema, mordeu-a rapidamente e a esmagou na boca. O movimento foi estranho, mas as chamas bloquearam a visão de Tsunade e ela não percebeu. Ao mesmo tempo, do lado de fora da mina abandonada, o sol já havia nascido, já era manhã. Escondido em uma árvore alta, Jiraiya examinou os arredores com um telescópio. Ele estava de vigia há mais de 10 horas, mudando de lugar com frequência. De repente,
Através do telescópio, ele avistou uma figura. O ninja estava correndo em direção à mina. Jiraiya ficou tenso instantaneamente, segurando o telescópio com mais força, procurando por mais. O segundo, o terceiro, o 10º, mais de 100. Era um batalhão ninja inteiro. Eles eram ninjas da chuva, mais de 150 deles, alguns acompanhados por cães ninjas. Um grito agudo ecoou no céu. Shiro, era um falcão da chuva. Eles estavam a poucos quilômetros de distância, se aproximando rapidamente. Droga! Jiraiya xingou antes de pular da árvore e correr de volta para a caverna. Capítulo 125. Dentro da caverna, Aruto Saito caminhou novamente até Tsunade. Tsunade levantou a cabeça para olhá-lo, com os lábios entreabertos, os olhos fixos nele, parecendo ansiosa como se não pudesse esperar que Aruto falasse. Não se mexa. Aruto instruiu antes de se mover para trás de Tsunade. Sentou-se de pernas cruzadas, juntando as mãos para formar uma série de selos rápidos. Seus dedos se moveram de forma borrada, e em uma única respiração, o jutsu foi concluído. Ninjutsu. Técnica de cura transparente. Um brilho nebuloso surgiu nas duas mãos de Aruto. A luz era suave, branca pálida, ou talvez até incolor. Bang! Aruto pressionou firmemente as costas de Tsunade com ambas as mãos. Uma energia fria imediatamente invadiu seu corpo, fluindo por seus meridianos, alcançando rapidamente os pontos cortados. Tsunade soltou um gemido abafado, aparentemente de dor, mas ela suportou sem se mover. O primeiro meridiano rompido foi rapidamente reparado. Aruto continuou canalizando o chakra, permitindo que a energia de cura viajasse mais adiante pelos meridianos de Tsunade, logo encontrando o segundo ponto danificado e procedendo ao seu reparo. Essa técnica consumia uma quantidade considerável de chakra, mas como um jutsu de nível B, não era muito exigente. Aruto conseguia sustentá-la sem problemas, visto que suas reservas de chakra eram ligeiramente maiores do que as de um jonin comum. O som do vento soprando perto. Jiraiya entrou nos túneis da mina e correu o tempo todo, serpenteando pelos caminhos labirínticos até chegar à maior caverna nas profundezas da montanha. Há problemas. Precisamos ir agora. Jiraiya gritou com urgência. Nem Tsunade nem Aruto se moveram. Aruto ainda estava no processo de curar seus ferimentos. Jiraiya avaliou rapidamente a situação. Aruto estava usando o ninjutsu médico para tratar os ferimentos de Tsunade. Considerando que Tsunade havia ensinado Aruto antes, Jiraiya facilmente deduziu que o pirralho já havia dominado a técnica de cura transparente. Monstro? Ele supostamente precisava de um dia, mas na realidade, levou apenas meio-dia. Mas agora não era hora de pensar nisso. Jiraiya estava praticamente em pânico, mas não podia interromper. Ponderando suas opções, percebeu que esperar 1 ou 2 minutos para Aruto curar Tsunade era a escolha mais inteligente. Se ela tivesse que fugir ainda ferida, sua velocidade seria afetada e os ferimentos poderiam piorar. 1 minuto depois, Aruto finalmente retirou as mãos. Já terminou? Perguntou Jiraiya ansiosamente. Vamos, eu explico no caminho. Tsunade se levantou de um salto. Jiraiya não havia entrado em detalhes sobre a situação exata, mas sua urgência deixou claro que uma fuga imediata era necessária. Tinha que ser algo extremamente problemático. Eles estão logo à frente. O cheiro deles ainda está fresco. Eles estão se escondendo nas minas. 2 grandes cães ninja saíram correndo da floresta, saltando para a encosta rochosa e árida em frente à entrada da mina. Farejaram cuidadosamente antes de se virarem e latirem. Mais de 100 ninjas seguiam logo atrás, vindos da floresta como uma maré negra, avançando em direção à mina. Uma vez lá dentro, eles se espalharam pela vasta rede de túneis para procurar. Como Jiraiya havia passado por todas as passagens, seu cheiro pairava por todos os lugares, dificultando para os cães determinar se seus alvos já haviam fugido. Não demorou muito para que eles se reunissem na maior caverna da mina. Esta era a 3ª unidade das forças de vanguarda da Vila da Chuva. Atualmente, o corpo de vanguarda havia sido temporariamente dissolvido e as unidades operavam de forma independente, o que as tornava altamente móveis. Não precisavam de ordens superiores para agir. Ao receber informações, perseguiam seus alvos imediatamente, e por isso foram os primeiros a alcançá-los. O fogo ainda está queimando. Eles partiram há poucos instantes, disse um ninja careca na casa dos 40, parado ao lado da fogueira. Este homem era o capitão da unidade ninja, Lu He, um jonin de elite com vasta experiência. Nós nos aproximamos pelo norte, então eles devem ter nos detectado e fugido para o sul. Avisem imediatamente. Nós os perseguimos. Cães ninjas, movam-se rápido. Lu He ordenou rapidamente. Mina abandonada, floresta ao sul. 3 figuras se moviam em alta velocidade, permanecendo nas áreas sombreadas sob a copa das árvores. Ocasionalmente saltavam de galho em galho em rápida sucessão. Acima da floresta, um falcão da chuva circulava o céu. Com sua velocidade e visão aguçada, ele conseguia explorar uma área imensa. A 1000 metros de altura, seus olhos aguçados conseguiam distinguir detalhes a quilômetros de distância. Mais de 100 inimigos? Tsunade franziu as sobrancelhas profundamente após ouvir o relato de Jiraiya. Quantos deles são fortes? Eles deveriam ser uma unidade ninja padrão, sem elites especiais. O líder deles provavelmente é apenas um jonin de elite, analisou Jiraiya. Ele os vira em primeira mão, e dada a sua experiência, a chance de estar errado era mínima. Então por que não revidar? Perguntou Aruto imediatamente. Com a sua força, lidar com eles não deve ser um problema, certo? Não seria, admitiu Tsunade, mas você precisa entender, está é apenas a primeira onda. Não podemos perder tempo aqui. Se recuarmos e entrarmos em combate, provavelmente venceremos. Mas quanto tempo a batalha duraria? 1 hora? Até lá, quem sabe quantos outros inimigos chegarão? Nesta situação, não podemos nos dar ao luxo de ficar atolados, acrescentou Jiraiya.
Mesmo que encontremos inimigos, temos que fugir, não importa quão fortes eles sejam. Notícias da nossa presença se espalharam, e mais inimigos estão a caminho. Tudo bem. Naruto assentiu, ainda que relutante. Ele queria mesmo lutar, aprimorar suas habilidades através da batalha. Eliminar inimigos lhe dava cartas de saque valiosas, acelerando seu crescimento. Mas Jiraiya e Tsunade estavam certos. Parar não era uma opção. Sem mencionar, e se o próprio Hanzo chegasse no meio da batalha? Isso seria uma sentença de morte. Os três correram a toda velocidade. 10 minutos depois. Tem gente à frente. Naruto avisou de repente, sentindo a presença deles. A 300 metros de distância, um grupo de ninjas. Vire à direita. Tsunade ordenou bruscamente. Se pudessem evitar uma briga, eles tinham que fazer isso. Pouco tempo depois, um rio surgiu na floresta à frente. Tinha mais de 20 metros de largura, com a superfície aberta e exposta. O Falcão da Chuva ainda circulava por perto, examinando o terreno. Selos de mão. Cintilação corporal. Tsunade os lembrou. Os três executaram os selos pouco antes de atravessarem a orla da floresta. Num piscar de olhos, desapareceram em uma nuvem de fumaça, reaparecendo na margem oposta antes de continuarem a fuga. Isso era verdadeiro desespero. Não porque seus perseguidores atuais fossem esmagadoramente fortes, mas porque se envolver em uma luta agora só os atrasaria. Mais inimigos chegariam em breve, e então tudo estaria acabado. 2 horas depois, meio-dia. Dentro da mina onde Naruto e os outros ficaram por mais de 10 horas, o fogo estava quase extinto, mas ainda brilhava fracamente. Uma figura materializou-se repentinamente perto da fogueira, surgindo como que do nada. Envolto em um manto negro com um capuz escondendo a cabeça, sua presença exalava um arrepio sinistro, uma aura de profundo mistério. Ele havia chegado. Este era Jidou. Jidou caminhava lentamente ao redor do fogo, inalando profundamente como se estivesse observando algo ou rastreando um cheiro. De repente, ele se agachou e pegou um objeto parecido com um graveto ao lado do fogo. Era um osso. Não era humano. Jidou percebeu que era da pata traseira de um coelho selvagem. A carne havia sido arrancada, restando apenas o osso. A extremidade mais próxima do fogo estava carbonizada, enquanto a outra metade permanecia intacta com marcas de mordidas. Jidou levou o osso ao nariz e respirou fundo. Sob a sombra do capuz, seus olhos brilhavam com uma excitação sanguinária. Encontrei você. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Segurando um osso roído por uma fonte desconhecida, Naruto Saito levantou-se lentamente. Jogou o osso no ar e rapidamente formou um selo de mão com as 2 mãos. Imediatamente uma estranha flutuação de chakra irrompeu de seu corpo. No momento em que completou o selo, o osso, ainda no ar, caiu repentinamente em sua mão e se desfez instantaneamente em pó fino. Uma leve marca de selo surgiu na palma de Naruto Saito. Após uma breve hesitação, ele abaixou a cabeça abruptamente, aproximando o rosto da palma da mão e inalou profundamente pelo nariz. Todo o pó foi sugado para dentro do nariz de Naruto Saito. Ele imediatamente jogou a cabeça para trás, com os olhos bem fechados, enquanto seu corpo convulsionava violentamente, como se tivesse sofrido uma convulsão. No entanto, o episódio não durou muito. Logo, ele endireitou a postura mais uma vez. A respiração dele estava irregular. Este era um jutsu proibido. Uma técnica proibida única, desenvolvida pelo próprio Naruto Saito. Nascido com um olfato extraordinário, ele era naturalmente habilidoso em rastrear e podia até usar seu faro para rastrear seus inimigos. Para maximizar esse talento, ele criou inúmeros jutsus relacionados à sua habilidade. Entre elas, a técnica mais extrema era a que ele tinha acabado de usar, o jutsu de rastreamento proibido, odor absoluto. Este jutsu tinha sérias desvantagens, com efeitos colaterais irreversíveis. O aroma absoluto aumentou a sensibilidade olfativa de Naruto Saito em mais de 10.000 vezes a de uma pessoa comum, fixando-se em um único cheiro que ele pretendia rastrear. Isso foi um aprimoramento assustador. Afinal, o olfato de um cachorro era apenas 1000 vezes mais aguçado que o de um humano. Uma vez que seu olfato fosse aprimorado e fixado em um alvo, o efeito duraria 3 dias. No entanto, após esses 3 dias, seu olfato se deterioraria, resultando em danos cerebrais permanentes. Naruto Saito já havia usado o olfato absoluto diversas vezes, o que fez com que seu olfato se deteriorasse significativamente. Embora ainda superior ao de pessoas comuns, havia diminuído consideravelmente em comparação com a época em que o adquirira. Ele jurou nunca mais usar esse jutsu. A consequência mais extrema do uso excessivo do olfato absoluto era a perda permanente do olfato. Entre os 5 sentidos, audição, visão, olfato, paladar e tato, este jutsu corria o risco de fazê-lo perder um deles para sempre. Mas ele quebrou seu voto, porque ele precisava encontrar Tsunade, Jiraiya e o Samurai Negro. Para se tornar o vice-líder da Vila Oculta da Chuva, ele precisava completar a missão que Hanzo lhe designara dentro do prazo. Naruto Saito tremeu novamente, lutando para recuperar o controle do corpo. Depois de um tempo, sua respiração irregular se estabilizou gradualmente. Ele respirou fundo. Ele sentiu o cheiro que estava rastreando. Era impossível dizer quem havia comido a coxa de coelho assada, se era Tsunade, Jiraiya ou Samurai Negro. Mas, contanto que permanecessem juntos, encontrar um significava encontrar os três. A figura de Naruto Saito desapareceu da caverna. Tarde nas profundezas de uma floresta montanhosa, 100 quilômetros ao sul da mina abandonada. Após 4 a 5 horas de corrida incansável, Hito Lee, Tsunade e Jiraiya finalmente se livraram de seus perseguidores implacáveis. Eles seguiram um caminho indireto, mudando constantemente de direção. Hito Lee os alertou 4 vezes sobre a presença de inimigos à frente, e os falcões da chuva que os rastreavam eram um grande incômodo. Por causa disso, eles foram forçados a fazer um longo desvio para chegar àquela floresta remota. Eles ainda não podiam parar. Seus inimigos tinham cães farejadores.
Mesmo que a chuva ajudasse a apagar o cheiro deles, não havia garantia de que os cães não os rastreariam novamente. Além disso, mais inimigos provavelmente estavam entrando na região. Eles precisavam partir o mais rápido possível. Quanto mais corriam, melhor. Agora não era a hora de descansar. Entretanto, havia algo errado com Tsunade. Ela precisava descansar. O último descanso de Tsunade ocorrerá 2 dias antes de Hito Lee desmaiar. De volta à caverna, ela o vigiara e continuará sem parar. Ela sofrerá ferimentos e perda de sangue, mas o que mais a afetara fora o rigoroso treinamento com Hito Lee. Apesar dos ferimentos, ela havia se dedicado totalmente a ensiná-lo por 12 horas seguidas. Ela até usará ninjutsu várias vezes para se forçar a permanecer acordada. Agora, depois de várias horas de fuga implacável, todos esses fatores deixaram Tsunade completamente exausta, perto de um riacho na floresta. Tsunade ajoelhou-se na beira da água, jogando água fria no rosto na tentativa de se acordar. Ela já havia tentado usar ninjutsu para se manter alerta, mas não funcionou mais. Você não pode continuar assim. Se não descansar, pode desmaiar, disse Jiraiya preocupado. Jiraiya-sama, você consegue carregá-la? Eu te sigo, sugeriu Hito Lee. Não consigo carregar alguém correndo em alta velocidade por muito tempo. Meu chakra se esgotaria muito rápido e se encontrarmos um inimigo, não terei o suficiente para lutar, admitiu Jiraiya honestamente. Ele queria carregar Tsunade, mas precisava considerar o panorama geral. Jiraiya era um especialista em ninjutsu puro, com força física limitada. Carregar alguém não era problema, mas correr a toda velocidade com alguém nas costas esgotava rapidamente seu chakra. Ao contrário de Tsunade, ele não tinha uma reserva imensa de chakra, então não conseguiria correr para longe. O que devemos fazer então? Devemos encontrar um lugar para nos esconder? Perguntou Hito Lee. Não, está tudo bem. Tsunade se levantou, esfregando o rosto com força. Eu posso continuar correndo. Só mais um pouquinho e eu fico bem. Vamos. Sem esperar pela resposta, ela agarrou o braço de Hito Lee e saiu correndo. Jiraiya seguiu em perseguição. 4 horas depois, a noite havia caído. Nas profundezas das montanhas, dentro de uma enorme caverna natural. A caverna era semi-aberta, com uma grande abertura no lado sul que levava à floresta lá fora. Hito Lee, Tsunade e Jiraiya se esconderam atrás da maior estalactite lá no fundo, sentados lado a lado. A caverna era iluminada, não apenas pelas diversas estalactites, mas também por inúmeras pedras brilhantes penduradas no teto. Esses minerais fluorescentes naturais absorviam a luz do sol durante o dia e emitiam um brilho suave à noite. A luz multicolorida dava à caverna uma beleza etérea. No entanto, nenhum dos três teve tempo de se maravilhar com as maravilhas da natureza. Tsunade já havia caído em sono profundo. Jiraiya e Hito Lee comiam em silêncio, mastigando fruta silvestre sem dizer uma palavra. Eu ficarei de guarda, disse Jiraiya de repente, levantando-se. Jiraiya-sama, você não precisa descansar? Faz tempo que não dorme. Vou ficar de guarda. Ainda estou alerta, sugeriu Hito Lee. Estou bem. Vou indo. Jiraiya dispensou-o com um gesto e desapareceu num piscar de olhos. A noite estava silenciosa. Dentro da caverna, Tsunade dormia profundamente enquanto Hito Lee, de olhos fechados, estava prestes a adormecer. Lá fora, Jiraiya estava empoleirado em uma árvore, visivelmente cansado, mas se esforçando para permanecer vigilante. A chuva fina continuava a cair. O vento uivava. Fora isso, não havia som algum. O tempo passou. De repente, a 200 ou 300 metros de distância na floresta, uma figura sombria apareceu do nada. Aruto Saito. Malditas pragas. Vocês me fizeram trabalhar tanto para encontrá-los, murmurou Aruto Saito, com um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. Ele respirou fundo. Ele confirmou. 3 aromas distintos. Eles estavam todos aqui. Capítulo 127. Dentro da caverna, Aruto Saito de repente abriu os olhos e franziu levemente as sobrancelhas. Ele sentiu uma presença surgindo repentinamente dentro de seu alcance de percepção. Essa pessoa devia dominar uma técnica de furtividade única, fazendo com que até mesmo a percepção aguçada de Aruto só conseguisse detectar um vago traço. A presença era extremamente evasiva, muito instável, mas não porque a pessoa fosse instável, era porque sua capacidade de esconder sua aura era muito forte, tornando a percepção de Aruto sobre ela inconsistente. Droga, é um especialista. Aruto levou seus sentidos ao limite, detectando com cuidado. Mas o mestre Jiraiya está lá fora. Se for só uma pessoa, não deve ser um problema, certo? De repente, os olhos de Aruto se arregalaram, porque aquela presença havia desaparecido. Após um breve tremor, ele desapareceu no ar, e Aruto não conseguiu mais senti-lo. Ele se virou abruptamente e se levantou, agachando-se ao lado de uma estalactite para olhar para fora. Expandiu sua percepção com força, com a mente altamente focada, mas ainda assim não encontrou nada. Realmente tinha sumido. A expressão de Aruto mudou ligeiramente. Ele virou a cabeça para olhar para Tsunade, que dormia profundamente. Devido ao cansaço anterior, ela precisava de um descanso mais longo. 2 horas sozinha não seriam suficientes. Confirmando que Tsunade não acordaria, o corpo de Aruto ficou envolto em névoa negra enquanto ele juntava as mãos. Byakugan Ative. O mundo diante de seus olhos se transformou em uma visão em tons de cinza, com sua visão penetrando camadas e mais camadas de obstáculos. Sua visão se alargou rapidamente enquanto ele examinava a floresta lá fora. Achei. Ele encontrou imediatamente, porque aquela pessoa estava parada logo abaixo da grande árvore onde Jiraiya estava. No entanto, seu corpo parecia distorcido, como uma miragem instável, claramente utilizando alguma técnica secreta. Deve ter sido assim que bloquearam a percepção sensorial de Aruto. Gotas de chuva caíam sobre eles, também se retorcendo, sem fazer nenhum som perceptível. Droga! Aruto arregalou os olhos ao extremo.
Teridou. Era Teridou. Aquele desgraçado estava parado sob a árvore, olhando para Jiraiya, que estava agachado em um galho acima, completamente imóvel. Enquanto isso, Jiraiya não tinha consciência da presença de Teridou. Apesar de estar tão perto, ele permanecia alheio, ainda examinando os arredores com seu binóculo. Uma sensação arrepiante percorreu todo o corpo de Naruto. Teridou ficou parado ali, observando Jiraiya atentamente, como se estivesse pronto para atacar a qualquer momento. Jiraiya só precisou olhar para baixo para ver Teridou, mas não havia motivo para ele olhar para baixo de repente sem motivo. O assassino número 1 dos ninja da chuva. Naruto relembrou esse título infame. Aterrorizante além da conta. Embora o estado mental de Jiraiya possa não estar no seu melhor devido à exaustão, o fato de Teridou ter conseguido se posicionar bem no ponto cego de Jiraiya sem ser notado já provou sua habilidade aterrorizante. Naruto de repente não sabia o que fazer. Se ele gritasse para avisar Jiraiya, o barulho vindo de dentro da caverna chamaria a atenção de Jiraiya, mas também poderia dar a Teridou a oportunidade de atacar. É claro que Naruto também poderia optar por fugir. Sua habilidade de cintilação da névoa negra lhe permitiria escapar silenciosamente sem problemas. Mas correr não era uma opção. Tsunade salvou sua vida várias vezes, ele devia isso a ela. Teridou ficou parado sob a árvore, encarando Jiraiya por um tempo, mas não fez nenhum movimento. Isso porque não tinha a mínima confiança em eliminar com um único golpe. Jiraiya parecia desavisado apenas porque Teridou ainda não havia feito nenhum movimento. Um guerreiro do calibre de Jiraiya poderia detectar instintivamente um perigo repentino. Teridou entendeu que se atacasse e não eliminasse Jiraiya instantaneamente, também alertaria as duas pessoas dentro da caverna. Nesse ponto estaria em menor número. Embora a força do samurai negro não fosse um problema, Tsunade e Jiraiya juntos eram oponentes formidáveis. Teridou estava confiante de que conseguiria derrotar os dois, mas isso levaria tempo. E em uma batalha caótica tudo poderia acontecer. E se o samurai negro escapasse? O samurai negro era a prioridade, Hanzo queria a armadura negra. Teridou sabia disso muito bem. Depois de dar outra olhada em Jiraiya, ele desviou o olhar e se virou para a entrada da caverna. Naruto instintivamente se encolheu, mas imediatamente percebeu algo. Ele conseguia ver Teridou por causa de seu Byakugan, mas Teridou não conseguiria vê-lo de volta. As barreiras naturais da caverna obstruíam a visão de fora. Espiando novamente, Naruto viu Teridou se aproximando da caverna. Sua figura distorcida se movia em um ritmo constante, nem muito rápido nem muito lento, completamente silencioso. No entanto, ele ainda era visível a olho nu. Se Jiraiya se virasse, avistaria Teridou instantaneamente. A resiliência mental desse cara era insana. Apesar de saber que poderia ser descoberto a qualquer momento, ele seguiu em frente com determinação inabalável. Ele está vindo! Ele está vindo! Naruto gritou internamente, com o coração batendo descontroladamente. Ele sabia o que tinha que fazer naquele momento, gritar bem alto. Assim, Tsunade acordaria e a atenção de Jiraiya seria atraída. Mas e depois? Tsunade dissera certa vez que se ela, Jiraiya e Orochimaru lutassem contra Teridou juntos, suas chances de vitória seriam altíssimas, quase uma vitória garantida. Mas Orochimaru não estava ali naquele momento. Faltava uma pessoa. E Naruto tinha consciência de si mesmo. Ele não poderia substituir Orochimaru na batalha. Nessa situação, uma percepção sombria atingiu Naruto. Ele poderia se tornar bucha de canhão. Tsunade e Jiraiya eram incrivelmente fortes. Ele não era. Pensamentos passaram pela mente de Naruto como relâmpagos. Teridou ainda se aproximava da caverna, seu passo limitado pelas restrições de sua técnica furtiva. Naruto piscou, então rapidamente recuou para trás de uma estalactite e se lançou sobre Tsunade. Ele liberou a névoa negra em sua forma mais densa, envolvendo não apenas a si mesmo, mas também Tsunade dentro dela. Então ele beliscou firmemente a bochecha de Tsunade. Os olhos de Tsunade se abriram instantaneamente, mas Naruto cobriu sua boca antes que ela pudesse reagir, sussurrando urgentemente em seu ouvido. Alguém está vindo nos atacar. Shi, eis o que vamos fazer. Teridou entrou lentamente na caverna. Nesse ponto, Jiraiya, ainda parado na floresta lá fora, não conseguia mais vê-lo. Mesmo assim, Teridou permaneceu cauteloso. Assim que entrou, agachou-se, movendo-se furtivamente. Usando a cobertura de inúmeras estalactites, garantiu que mesmo que as duas pessoas lá dentro olhassem para fora, não o viriam. A caverna estava mortalmente silenciosa. Teridou aprofundou-se, exibindo habilidades excepcionais de furtividade rolando, saltando, disparando para frente, tudo sem emitir um único som. Explorando o terreno singular da caverna, ele seguiu um caminho intrincado e indireto, finalmente alcançando a maior estalactite lá no fundo. O layout da caverna não era ideal para entrar furtivamente, era muito inconveniente, forçando Teridou a seguir um caminho longo e sinuoso. Mas como pretendia se aproximar sem ser detectado, não tinha escolha. Teridou parou atrás da grande estalactite. Naruto e Tsunade estavam sentados do outro lado. A respiração lenta e constante deles, fraca, mas perceptível, chegou aos seus ouvidos. Eles estavam dormindo. Teridou endireitou-se ligeiramente, sua forma distorcida ainda intacta. Passo a passo, moveu-se cautelosamente ao redor da estalactite, tornando-se ainda mais meticuloso em sua abordagem. Finalmente chegou ao lado deles. Naruto e Tsunade estavam sentados encostados um no outro, com as cabeças juntas, parecendo estar em um sono profundo e tranquilo. Capítulo 128. A distância entre Naruto Saito e Tsunade não era maior que 2 metros. Uma oportunidade divina se apresentava a Naruto. Se ele eliminasse Tsunade naquele momento, não seria apenas o maior assassino de Amegakure, mas o assassino número 1 de todo mundo ninja. Ninguém na história jamais havia assassinado silenciosamente um ninja do calibre de Tsunade. Além disso, Tsunade era ainda mais fácil de emboscar do que Jiraiya. Jiraiya, parado do lado de fora, em cima de uma árvore, estava de guarda. Ele tinha um forte senso de alerta e uma percepção aguçada do perigo.
Mas Tsunade? Ela estava dormindo. E não só isso, ela estava dormindo em uma posição desconfortável. Isso significava que ela estava em um sono profundo. Se estivesse em um sono mais leve, o desconforto a teria feito mudar de posição. A vigilância de um ninja estava no seu nível mais baixo quando ele estava em sono profundo. Naruto realmente acreditava que tinha uma chance de eliminar Tsunade imediatamente. Mas, depois de um momento de tentação, ele abandonou a ideia. Porque acontecesse o que acontecesse, sempre havia uma chance de ele falhar. Se Tsunade pressentisse perigo, ela poderia acordar instantaneamente. E quanto ao samurai negro, Naruto já tinha visto o rosto dele. Ele não esperava que o atual samurai negro fosse um pirralho tão jovem. Algo nele parecia familiar, mas no momento, Naruto não conseguia se lembrar de quem ele era. Isso não importava. O que importava era que o samurai negro seria uma morte fácil. Um garoto como aquele não tinha experiência em combate e não possuía instintos de sobrevivência significativos, aguçados pela experiência real no campo de batalha. Mesmo que acordasse, Naruto estava confiante de que ainda conseguiria eliminá-lo. Afinal, o feito mais impressionante dos samurais negros desta geração foi eliminar em oculto, um jonin sensorial de elite, no acampamento da Mina da Pedra Branca. Mas mesmo isso só foi possível graças à sua técnica cintilação da névoa negra. Portanto, na opinião de Naruto, se este samurai negro tirasse a armadura, sua força real estaria no nível de um jonin comum. Eliminá-lo seria fácil. Mais importante ainda, eliminá-lo primeiro eliminaria quaisquer ameaças futuras. Assim, Naruto não teria que se preocupar com a fuga do samurai negro e poderia se concentrar inteiramente na batalha contra Tsunade e Jiraiya, que ele tinha certeza de que venceria. Depois de ponderar suas opções, Naruto finalmente tomou sua decisão. Movendo-se lentamente, ele colocou a mão dentro da roupa e sacou uma kunai. Silenciosamente ele deu um passo à frente e em um ritmo dolorosamente lento estendeu o braço, mirando a kunai diretamente no samurai negro. Ele queria não fazer barulho algum, para garantir que Tsunade não acordasse, para que ainda tivesse a chance de emboscá-la depois. Ele não formou selos de mão nem usou ninjutsu. Isso criaria flutuações de chakra. Uma lâmina simples era o método mais seguro, executada com perfeição, não produziria o menor movimento ou som detectável. A kunai escura aproximou-se do centro da testa do samurai negro. Falta meio metro. Naruto de repente estendeu o braço para frente. Naquele exato instante, os olhos do samurai negro se abriram. Suas mãos se ergueram, e num piscar de olhos, duas esferas giratórias de energia se formaram. O Rasengan gêmeo. Ambas as esferas se chocaram contra Naruto. No mesmo instante, os olhos de Tsunade também se abriram. Uma onda aterrorizante de chakra irrompeu de seu corpo enquanto seu punho direito, como um martelo, descia em direção a Naruto com força explosiva. E naquele exato segundo, um clarão escuro brilhou atrás de Naruto. O samurai negro surgiu do nada, brandindo sua poderosa lâmina, a cutelo pesado da montanha, em um golpe furioso. Um ataque triplo, tudo de uma vez. As quatro figuras estavam muito próximas umas das outras. Embora parecesse complexo, tudo aconteceu num piscar de olhos. É uma armadilha. As pupilas de Naruto se contraíram violentamente. Perceber a verdade em um instante não mudou nada. Sua mão direita estendida tremeu, e uma série de selos surgiu em sua palma, formando instantaneamente uma barreira circular de energia à sua frente. Seu corpo se contorceu para o lado, e um brilho escuro cintilou ao seu redor. Naruto desviou por pouco do ataque por trás, deslocando seu corpo para o lado. O Rasengan gêmeo vindo da frente? Ele os bloqueou com sua barreira de energia negra. Mas o soco monstruoso de Tsunade? Ele não conseguiu se esquivar. Bum, bum, bum. O impacto combinado de múltiplos ataques causou uma explosão enorme. Uma onda de choque devastadora varreu a caverna, pulverizando inúmeras estalactites em pó. Naruto foi lançado voando como uma bala de canhão, com sangue jorrando de sua boca no ar. O samurai negro que usará o Rasengan duplo se dissipou em fumaça branca, apenas um clone das sombras. O verdadeiro samurai negro foi, na verdade, aquele que apareceu depois com a espada. Ele havia usado sua técnica cintilante das sombras negras antes para se reposicionar silenciosamente, escondendo-se atrás de outra grande estalactite próxima. Tsunade cruzou os braços à frente para bloquear a explosão e foi lançada para trás, girando no ar antes de pousar em uma rocha e se firmar. Seus cabelos dourados chicoteavam descontroladamente nas correntes de ar furiosas. O samurai negro reapareceu no topo de uma estalactite no centro da caverna, equilibrando-se em sua ponta afiada com um único pé. Jiraiya, movendo-se em alta velocidade, correu para dentro da caverna, aparecendo em um borrão antes de parar abruptamente. Que diabos aconteceu? Perguntou. Mas assim que perguntou, notou as expressões de Tsunade e do samurai negro. Ambos olhavam para o canto noroeste da caverna. A parede de pedra havia sido fortemente impactada, agora coberta de rachaduras com uma pilha de escombros abaixo dela. Naruto foi enterrado embaixo. O som estrondoso desapareceu gradualmente e o silêncio retornou. Ele está morto? Perguntou o samurai negro cautelosamente. Não, respondeu Tsunade com um olhar afiado e alerta. Aquele brilho negro era uma técnica defensiva, algum tipo de jutsu secreto. Se não tivesse sido ativado a tempo, meu soco teria despedaçado. Pouco antes de seu punho atingir o alvo, o corpo de Naruto foi envolvido por aquele brilho negro. Tsunade sentiu que ele tinha um imenso efeito amortecedor, reduzindo o impacto real no corpo de Naruto a menos de 1/10 de sua força total. Um jutsu secreto com tempo determinado. Uma defesa daquele nível tinha que ser proibida, devia haver um custo terrível para usá-la. Mesmo assim, embora a técnica tenha salvado Naruto da morte imediata, a força monstruosa de Tsunade foi suficiente para esmagar montanhas. Mesmo com 1/10 de sua força, foi o suficiente para deixar Naruto à beira da morte. Tsunade ainda conseguia sentir sua força vital, o que significava que ele não estava morto. Quem foi? Quem diabos foi? Jiraiya perguntou, sentindo uma onda de humilhação.
Ele era quem estava de guarda lá fora, mas fora completamente inútil. Se não fosse pela batalha que estava acontecendo lá dentro, ele nem saberia que alguém havia se infiltrado na caverna. Ainda não sabemos, respondeu Tsunade. Mas a julgar pela reação dele, esse cara é extremamente forte. Ele está absolutamente no mesmo nível que nós. E ela acrescentou, sua poderosa técnica secreta sugere fortemente que ele é de Amegakure. Bum! A pilha de escombros no canto noroeste explodiu repentinamente para fora, lançando cacos de pedra. Uma figura machucada e ensanguentada emergiu, girando no ar antes de cair sobre um joelho. Com um suspiro sufocado, ele cuspiu um bocado de sangue fresco no chão. Vendo o estado em que Haruto se encontrava, o samurai negro imediatamente falou: Lord Jiraiya, Lady Tsunade, vamos fazer um acordo. Posso ser eu quem vai eliminá-lo? Capítulo 129. As palavras de Haruto Saito foram incrivelmente imprudentes. Enquanto Terado ainda pudesse se mover, ele continuaria sendo uma ameaça extremamente perigosa para Haruto. Um guerreiro do calibre de Terado, mesmo gravemente ferido, ainda podia liberar uma força de combate aterrorizante se ignorasse seus ferimentos cada vez piores e lutasse desesperadamente. Você quer eliminá-lo? A voz de Tsunade se elevou bruscamente, cheia de alarme. Garoto, não seja imprudente. Jiraiya e eu podemos enfrentá-lo juntos. Você só precisa ter cuidado e ficar fora do caminho. Esse cara pode estar gravemente ferido, mas o fato de ter sido atingido diretamente por mim e ter sobrevivido significa que não podemos subestimá-lo. Havia coisas que Tsunade não disse diretamente. Na verdade, ela havia sentido. Terado não estava apenas no mesmo nível dela e de Jiraiya. Ele era mais forte. Caso contrário, não teria sobrevivido ao contra-ataque quase fatal que eles haviam armado. Acho que você me entendeu mal, disse Haruto novamente. O que quero dizer é que se conseguirmos imobilizá-lo durante o nosso ataque, serei eu quem acabará com ele. Que tal? Este era o Terado. Tsunade e Jiraiya só tinham ouvido falar de Terado, mas nunca o tinham visto pessoalmente, muito menos sabiam como ele realmente era. Mas Haruto sabia. Ele podia ver a informação. Se ele eliminasse Terado, que tipo de carta ele ganharia? Que tipo de recompensa ele receberia? Como Haruto não poderia ser tentado? Embora Haruto tivesse plena consciência de que Terado era muito mais forte que Tsunade e Jiraiya, Terado parecia completamente miserável naquele momento. Sua aura era instável, seus ferimentos graves e o manto externo que vestia estava completamente rasgado, pendurado nele como trapos esfarrapados. Seu corpo estava coberto de feridas, com sangue escorrendo de inúmeros cortes. Não importa o quão poderoso um ninja seja, um ferimento grave diminuiria muito sua força. Mesmo que Terado ficasse com apenas 20% de seu poder e seus ferimentos continuassem a piorar, Haruto ainda não seria páreo para ele. Mas Tsunade e Jiraiya também estavam lá. Haruto só precisava criar uma oportunidade para desferir o golpe final em Terado. Garoto, não seja imprudente. Tsunade alertou novamente. Ei, hehehe, ha 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 ha. Terado, ajoelhado sobre um joelho, soltou de repente uma risada arrepiante enquanto se levantava lentamente. Enquanto falava, seus dentes manchados de sangue eram visíveis, sua voz rouca e áspera como metal raspando. Vocês? Me eliminar? Tsunade, Jiraiya, e você, o pequeno guerreiro das trevas, acha que pode me eliminar? Ha 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 ha. Terado parecia perturbado, mas enquanto ria, uma aura incrivelmente aterrorizante irrompeu de seu corpo. Correntes violentas de energia o envolveram. Ele ergueu a mão e, de repente, rasgou o que restava de seu manto superior, rasgando-o em pedaços. A parte superior do seu corpo, embora magra, era coberta de músculos ondulados cheios de força bruta. Seu torso estava cheio de ferimentos, mas o sangramento já havia parado. O dano foi causado pelo soco anterior de Tsunade, cuja força se dispersou por todo o corpo e fez sua pele rachar. Agora que seu manto havia sumido, todos os três conseguiam ver seu rosto. Tsunade e Jiraiya, parados bem distantes, trocavam olhares perplexos. Eles não o reconheceram. Como não poderiam? Um guerreiro deste calibre não poderia ser uma figura desconhecida. Os órgãos internos dele mudaram, disse Tsunade de repente. Ele está se forçando a manter essa aura, pode estar blefando. Fiquem atentos. Jiraiya gritou perto da entrada da caverna. Tsunade cerrou o punho esquerdo e agarrou uma kunai na mão direita. Jiraiya levantou as mãos levemente pronto para formar selos. Ambos observavam Terado atentamente, mas parecia que não esperariam muito mais. Estavam prestes a atacar. A razão pela qual não atacaram imediatamente era porque um guerreiro gravemente ferido era o mais perigoso. Ele lutaria com total abandono, lançando contra-ataques desesperados sem se preocupar com as consequências. Espere, espere. Calma, não ataque ainda. Haruto gritou de repente. Tsunade e Jiraiya, concentrados na aura ameaçadora de Terado, ignoraram Haruto. Haruto realmente sentiu a necessidade de avisá-los. Eles presumiram que Terado iria fugir, mas tal subestimação poderia levar ao desastre. Terado não era um guerreiro de elite qualquer. Haruto sabia exatamente quem ele era, e por isso permaneceu tão cauteloso. Espere. Agora eu me lembro. Essa aura, eu a reconheço. Haruto gritou novamente. Desta vez, não só Tsunade e Jiraiya notaram, mas até Terado voltou sua atenção para ele. Você o reconhece? Tsunade perguntou com urgência. Conhecer a identidade deste guerreiro misterioso era crucial. Se soubessem quem ele era, poderiam antecipar suas habilidades e se preparar adequadamente. Você me conhece? Terado zombou, mostrando os dentes manchados de sangue num sorriso sinistro. Terado não esperava ser reconhecido. O mundo ninja apenas sussurrava histórias sobre seus assassinatos. Seu verdadeiro rosto deveria ser desconhecido. Essa aura, eu me lembro. Posso ter esquecido muitas coisas, mas ainda guardo fragmentos do meu passado. Essa presença me parece familiar. Parece que. Haruto prosseguiu com as palavras, fazendo com que sua afirmação parecesse plausível. Ele é da Vila Oculta da Chuva? Você se lembra quem ele é? Insistiu Tsunade.
Sim, eu me lembro. Parece que ele sempre esteve ao lado do Anzo. Sim, é ele, Terado-sama. Terado? Tsunade e Jiraiya ficaram chocados. O assassino número 1 da Vila Oculta da Chuva. Era ele? Terado ficou igualmente surpreso enquanto encarava Naruto atentamente. De repente pareceu perceber algo e rosnou roucamente. É você. Você é da Vila Oculta da Chuva. Você é aquele traidor. Aquele que desertou após ser capturado por Konoha. Terado tinha descoberto. Embora o corpo original de Naruto tivesse um status baixo na Vila Oculta da Chuva e nunca tivesse interagido diretamente com Terado, qualquer ninja que desertasse de sua vila era sempre submetido a um escrutínio especial. Terado se lembrava de Naruto porque já tinha visto um esboço dele antes. Ei, Naruto retrucou. Não fale tão mal. Um traidor? Prefiro chamar de ver a luz e escolher o caminho certo. Terado? Ele é realmente Terado? Tsunade e Jiraiya ainda estavam lidando com a revelação. Aquele homem era infame demais. Sou eu. Terado confirmou antes que Naruto pudesse dizer qualquer outra coisa. Seu olhar era gélido enquanto ele examinava os três, sua voz rouca transbordando malícia. Surpreso? Você não só sobreviveu à minha tentativa de assassinato, como até virou o jogo contra mim. Está animado? Isso não foi emocionante. Foi assustador. Cuidado. Tsunade rosnou. Evite combate corpo a corpo com ele, se possível. Atrase o máximo que puder, os ferimentos dele estão piorando. Enquanto garantirmos nossa própria segurança, ele morrerá sozinho. Tsunade demonstrou imensa cautela. Terado zombou de repente. Batendo palmas, seu corpo inteiro irrompeu em uma flutuação incomum de chakra. Estranhas marcas negras se espalharam por seu torso nu, formando um padrão sinistro. Naquele momento, Tsunade e Jiraiya investiram contra ele. Terado se transformou em uma imagem residual, correndo em direção a Jiraiya. Naruto apertou ainda mais a lâmina matadora de montanhas, com os olhos fixos nos movimentos velozes de Terado. Ele estava pronto. Esperava o momento perfeito para atacar. Usando a técnica do cintilação da névoa negra para emboscar Terado. Elimine-o. Ele teve que eliminá-lo. Capítulo 130. Naruto, Saito, Jiraiya e Tsunade estavam originalmente em uma formação triangular. Naruto no canto noroeste, Tsunade perto do canto nordeste e Jiraiya na entrada da caverna. Assim que todos se moveram, Naruto e Jiraiya rapidamente se aproximaram, enquanto Tsunade imediatamente mudou de direção, também se movendo em direção a Jiraiya. Ela precisava interceptar Naruto. Jiraiya era especialista em ninjutsu e embora suas habilidades de combate corpo a corpo não fossem fracas, ele não teria chance contra Naruto, que possuía habilidades de assassinato de alto nível. Assassinos de elite eram quase sempre lutadores formidáveis em combate corpo a corpo. Assim, Tsunade fez tudo o que pôde para garantir que Naruto não chegasse muito perto de Jiraiya. As três figuras se moveram rapidamente em direção a um único ponto, mas a velocidade de Naruto era ainda maior, exalando uma aura aterrorizante enquanto ele se aproximava de Jiraiya. Liberação de fogo, bola de fogo. Jiraiya exalou uma enorme bola de fogo. Era apenas um ninjutsu de nível B, mas comparado à técnica bola de fogo que Naruto agora dominava, a bola de fogo de Jiraiya era muito menor em tamanho. No entanto, era incrivelmente feroz com uma trajetória extremamente rápida. Naruto zigue-zagueou pelo ataque com movimentos rápidos e enganosos, deixando rastros para trás enquanto zigue-zagueava para frente, esquivando-se com sucesso da bola de fogo de Jiraiya. Ele estava agora a menos de 5 metros de distância. Um brilho repentino de uma lâmina. Naruto sacou a katana presa às costas com um rápido golpe horizontal enquanto avançava. Jiraiya não teve tempo de formar selos de mão. Ele saltou para o lado para se esquivar enquanto simultaneamente lançava várias kunai em Naruto. Mas Naruto mudou abruptamente seu movimento, girando no ar para desviar da kunai enquanto sua velocidade explodia. Ele estava fugindo? Sim. Com Jiraiya se afastando, Naruto de repente disparou a toda velocidade em direção à saída da caverna. Até Naruto, que estava observando atentamente, ficou atordoado. Espera aí. Ele estava blefando o tempo todo? Ele estava mesmo tentando fugir? A reação de Naruto pegou todo mundo desprevenido. A princípio, ele agiu como se fosse invencível, como se nenhum deles fosse um oponente à altura, irradiando uma presença avassaladora para intimidá-los. Mas depois de apenas uma troca de golpes, ele repentinamente decidiu fugir. Pela primeira vez, Naruto sentiu que ele não era o ninja mais descarado, Naruto Saito era. Onde estava seu orgulho? Suas crenças? Sua dignidade? A retirada de Naruto foi completamente diferente de quando ele havia fugido anteriormente. Naquela época, Naruto e alguns Uchiha encontraram um esquadrão da Vila da Areia. Era uma emboscada, não uma missão, então ele tinha a liberdade de escapar. Mas Naruto os havia rastreado a quilômetros de distância com o objetivo explícito de eliminar Naruto, Tsunade e Jiraiya. Ao fugir agora, ele estava essencialmente abandonando sua missão. Isso não era apenas uma violação do código ninja, mas também ia contra as crenças fundamentais de um shinobi. Apesar dos ferimentos graves, Naruto se moveu ainda mais rápido que Tsunade, saindo da caverna em um único suspiro, desaparecendo na floresta enevoada e encharcada de chuva, correndo a toda velocidade. Não podemos deixá-lo escapar. Ele vai trazer todo o exército da Vila da Chuva para cá, gritou Tsunade. Sim. Não podemos deixá-lo escapar de jeito nenhum. Naruto também gritou. Os três saíram correndo da caverna em perseguição. Tsunade era mais rápida, seguindo logo atrás de Naruto. Jiraiya seguiu, enquanto Naruto ficou para trás. Ele poderia ter usado sua técnica cintilação da névoa negra para interceptar Naruto, mas duvidava que tivesse sucesso. Era arriscado demais. Na densa floresta do lado de fora da caverna, as quatro figuras se moviam em alta velocidade, enquanto a distância entre elas mudava.
Tsunade, enquanto corria, lançou 5 kunai com imensa força, o som penetrante do voo cortando o ar enquanto elas disparavam em direção a Haruto. Haruto girou no ar para evitá-los, mas naquele exato momento a força monstruosa de Tsunade explodiu sob seus pés. Com um estrondo estrondoso o chão se abriu, e ela se lançou como uma flecha, alcançando Haruto instantaneamente no meio do salto, com o punho acertando suas costas. Fracamente Tsunade ouviu Haruto rir friamente. Naquela fração de segundo, Haruto girou o corpo à força no ar, virando-se para encarar Tsunade. Seu olhar gélido fixou-se no dela e no mesmo instante, um arco de luz em forma de crescente brilhou, sua lâmina avançando com a velocidade da luz. Uma armadilha. Tsunade percebeu tarde demais. Haruto nunca teve a intenção de fugir. Ele estava criando um cenário de combate corpo a corpo. Ela imediatamente mudou de tática, balançando freneticamente sua kunai para bloquear a lâmina que se aproximava. A katana de Haruto se movia como um borrão fantasmagórico, cortando dezenas de vezes em meros segundos. Mas Tsunade desviou todos os golpes. Os dois trocaram golpes no ar antes de caírem no chão, e a batalha continuou em uma velocidade alucinante. Tsunade estava com dificuldades, não tinha chance de contra-atacar. Sua força monstruosa era desperdiçada na defesa, o que mal fazia diferença naquela situação. Pior ainda, ela estava usando uma arma curta, o que a colocava em grande desvantagem. A lâmina de Haruto caía como uma tempestade implacável, enquanto Tsunade era como um barco solitário preso na tempestade, prestes a virar a qualquer momento. Então, ela viu uma falha nos movimentos de Haruto. Sem hesitar, ela cerrou o punho esquerdo e desferiu um soco devastador nele, com a intenção de forçá-lo para trás. Haruto lançou-lhe um olhar zombeteiro. Ele nem sequer se esquivou. Em vez disso, sua lâmina mudou abruptamente de direção, cortando em direção à abertura que Tsunade havia deixado depois de dar seu soco. Seu rosto empalideceu. Não havia tempo para recuar. Estrondo. Ambos foram lançados para trás ao mesmo tempo. O corpo de Haruto foi lançado pelo ar como uma bala de canhão, colidindo contra 2 árvores enormes antes de cair no chão. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Jiraiya correu para frente, pegando Tsunade enquanto ela caía, enquanto Haruto, ainda mais de 100 metros de distância, saltou por entre as copas das árvores, testemunhando as consequências. Haruto cortou o ombro de Tsunade, enquanto Tsunade acertou um soco direto no ombro dele. Mas Haruto fez isso de propósito. Era uma estratégia de batalha, uma troca de golpes. Droga! Tsunade xingou, agarrando o ombro esquerdo e com os olhos brilhando de dor. Quão grave está? Perguntou Jiraiya com urgência, afastando a mão dela. Seu ombro havia sido perfurado, chegando a danificar o osso, o sangue jorrava incontrolavelmente. O coração de Tsunade batia forte de medo. O ferimento poderia ter sido muito pior. Se ela não tivesse canalizado o chakra instintivamente para o ombro para amenizar o impacto, não teria sido uma simples facada. Seu braço inteiro poderia ter sido arrancado. Estou aqui. Haruto correu e imediatamente formou selos de mão. Técnica da palma curativa. Um brilho suave envolveu o ombro de Tsunade quando Haruto colocou a mão sobre o ferimento. Como o ferimento era estreito, porém profundo, foi relativamente fácil curar a carne. O ferimento encolheu visivelmente a uma velocidade impressionante. No entanto, o dano ósseo era outro problema. A palma da cura não conseguiu consertar isso instantaneamente. O ombro esquerdo de Tsunade, assim como todo o seu braço, estava praticamente aleijado. Ela ainda conseguia movê-lo, mas a dor seria insuportável e sua mobilidade, severamente prejudicada. Uma risada arrepiante ecoou pela floresta. Haruto, que estava deitado sob uma árvore a vários metros de distância, levantou-se de repente. Ele gargalhou enquanto girava o ombro, e suas articulações emitiram estalos altos. Ele está bem? Os olhos de Haruto se arregalaram em descrença. Como isso foi possível? Haruto era mesmo humano? Tsunade quase o matou com seu primeiro soco. Por que ele parecia ileso agora? É um selo. A marca de maldição no corpo dele é um selo. Tsunade cerrou os dentes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.